Oi, pessoal! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um dilema que me afetou muito durante a época do ensino médio e pré-vestibular e que eu acredito que afeta muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo também, que é como saber se medicina realmente é para mim ou se eu vou ser infeliz na profissão. Porque assim, quando a gente chega no ensino médio, começa logo aquela pressão. Vai fazer vestibular de quê? Vai fazer o quê? Vai fazer medicina, né? Vai fazer medicina, aquela coisa toda, sabe? E muitas vezes a gente acaba não tendo espaço para desenvolver o nosso próprio querer, para saber o que é que eu quero de verdade. E como uma pessoa que enfrentou isso, eu acredito que eu posso ajudar vocês com algumas colocações. Bom, já vão deixando aí o like, se inscrevendo no canal para vocês receberem mais conteúdo sobre medicina e sobre coisas da vida também que envolvam saúde mental, saúde física e tudo mais. Mas vamos lá. Olha, a medicina é uma profissão, é uma carreira que ela vai sugar toda a sua vida. Não tem para onde correr. Tudo que você fizer a partir do momento que você escolher fazer medicina, vai ter um dedinho na medicina. E além disso, antes mesmo da residência, antes de você ir para a área de atuação, o seu processo ele já vai ser cansativo, porque a faculdade é uma faculdade integral, com assuntos muito densos, com assuntos que na maioria das vezes você não vai ter tempo o suficiente para estudar tudo, mas ainda assim você precisa saber tudo e você precisa saber com excelência para que você não chegue lá no seu consultório um dia e não saiba como lidar com aquele paciente, e você tem que dar um jeito. E aí você volta no fim de semana para sua casa, para sua família, mas você tá com a cabeça na faculdade. E aí você vai sair com seu namorado, com sua namorada, com seu marido, com sua esposa, e você vai estar com a cabeça naquele trabalho que você tem que entregar, naquela prova que você tem que estudar. Então assim, você consegue enxergar que é uma opção de carreira que ela é exaustiva por si só e não tem como não ser? Então, se você toma essa decisão da medicina, você tem que estar ciente dos ônus. Tem muitos bônus, sim, mas tem muitos ônus. E você precisa estar muito ciente disso antes de você fazer essa escolha. Mas também você tem que estar ciente de que não é porque tem ônus que você vai deixar de escolher. Porque o meu caso era assim, vou comentar um pouco ao longo do vídeo, não vou entrar nele agora, mas esse era o meu caso. E quando eu entendi que esses ônus não podiam me impedir de fazer o que eu amava, aí eu tive coragem de ir. Mas foi um processo assim de aceitação. Então, vamos agora para o assunto do vídeo de fato, que é como saber se é pra mim. Vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa gostar de gente. E quando eu falo gostar de gente, é gostar mesmo, é você gostar de pegar o problema dos outros para resolver. Porque em toda a sua carreira médica, é isso que você vai estar fazendo o tempo todo. Você vai estar pegando o problema das pessoas para resolver. E se você não gosta minimamente disso, de ser prestativo, mesmo com problemas que você não tem obrigação de resolver, você vai se sentir frustrado e infeliz na sua profissão. Porque no seu trabalho de médico, é isso que você vai fazer. Não pense que seu paciente vai chegar lá com a dorzinha de barriga, você vai dar um Buscopan e ele vai mandar ele embora. Não é assim. Além da doença, o paciente chega lá com uma carga emocional muito grande. E tem muitos pacientes que vão chegar no seu consultório que não tem nenhum problema de saúde, mas que precisam do seu apoio emocional. Que vão chegar lá com a dor que simplesmente a causa é emocional. E se você não tiver um olhar humano, você não vai perceber que a causa daquele problema é emocional. E sim, o médico meio que... Não é que o médico é um psicólogo, são profissões totalmente diferentes. Mas, de certa forma, o médico serve ali como um aconselhante, como um mini terapeuta, sabe? E assim, você tem que estar lá com um sorriso. Você tem que estar lá com uma palavra de amor, com carinho. Você não pode chegar lá com aquela cara... Sei lá, você teve um problema com seu filho em casa. Você não vai chegar no seu consultório com a cara triste. Você tem que estar alegre para receber o seu paciente. Você não pode despejar os seus problemas pessoais no paciente. E para você conseguir fazer isso sem adoecer, você tem que gostar muito de gente. E se você não gosta de lidar com gente problemática, de lidar com gente
carente, de lidar com gente que está passando por momentos difíceis e de vulnerabilidade, não é pra você. Não é. Como que eu sei se eu gosto de lidar com gente? Bom, eu vou contar como eu vi isso em mim e como eu vejo isso nas pessoas. Normalmente, quando você gosta de lidar com gente, você gosta muito de ouvir, você gosta de dar conselho, a pessoa precisa de ajuda, você se sente comovido a querer ajudar. E só que assim, mesmo você gostando de gente, vai ter momentos que você não vai ter paciência. Mas assim, pra mim, Mariana, é um pré-requisito indispensável, é gostar de gente. Você não vê cuidar de gente, gostar de gente como uma coisa que é sua, você vai sofrer muito no seu trabalho como médico. Então, assim, a gente já sofre gostando, imagine sem gostar, entendeu? Segundo ponto, tá tudo bem se a sua motivação for financeira, desde que seja financeira para ajudar as pessoas. É muito engraçado esse tópico, porque eu já refleti muito sobre isso e houve um tempo da minha vida em que eu queria ser médica só para eu ganhar muito dinheiro para poder ajudar minha família. Foi um período que a gente estava passando bastante dificuldade. E tem muitas pessoas que fazem isso, pessoas que têm problemas financeiros, muitas vezes até crônicos, e aí decidem fazer medicina para ganhar dinheiro para ajudar a família. Só que muitas pessoas julgam essa decisão, mas eu acho totalmente válida. Por quê? Se você quer ganhar dinheiro para tirar sua família da miséria, isso já mostra que você gosta de gente. Então, se você pensa assim, mas eu só quero para eu poder ganhar dinheiro para ajudar minha família, provavelmente é uma profissão boa para você, porque você, primeiro, vai estar feliz de estar ajudando a sua família financeiramente. Segundo, você é empático, sabe? Você gosta de lidar com esses problemas de pessoas. E da mesma forma que você se sente gratificado em poder lutar para dar uma vida melhor para sua família, você vai se sentir gratificado em poder ajudar outras pessoas. Eu penso assim, é o que eu vejo em assim, todos os casos de pessoas que eu conheço, assim, que foram fazer medicina para poder melhorar as condições de vida da família. Então, se você, sei lá, tem medo por conta desse quesito, porque essa é a sua motivação, eu acho que você pode perder um pouco esse medo. Outro tópico. A medicina, ela vai muito de propósito. Eu penso assim, qual é o seu propósito de vida? Se você tem um propósito de vida de ajudar as pessoas, num geral, normalmente tem alguma dor por trás disso, sabe? Normalmente tem assim, você viu algum parente passar por alguma coisa, ou você mesmo passou por algum problema de saúde, que te fez admirar a profissão da medicina. Isso também é um motivo válido para se fazer medicina. E assim, tem muitas pessoas que, por exemplo, elas têm mesmo essa sensação de é o meu propósito de vida. Mas o seu propósito, para você poder fazer medicina, não necessariamente precisa, meu propósito é ser médico. Não necessariamente. Você pode fazer medicina se o seu propósito simplesmente for ajudar as pessoas. Ou se o seu propósito for, sei lá, fazer as pessoas se sentirem melhor, mesmo que momentaneamente, sabe? Na verdade, essa é uma questão muito profunda, porque quando nós falamos de propósito de vida, é uma coisa muito variável, né? E é muito pessoal. E para você chegar na conclusão de qual é o seu propósito de vida, é toda uma construção que muitas vezes, talvez você que esteja vendo esse vídeo, nem começou a construir essa sua ideia de qual é o meu propósito nessa terra. Então, assim, você não precisa necessariamente ter o propósito de ser médico e também não precisa necessariamente ter um propósito fixo, assim, tipo, nossa, eu sei meu propósito, então eu posso fazer medicina. Não. Se você quer fazer por algum outro motivo, assim, mesmo que financeiro, mas você tendo no seu coração a vontade de ajudar as pessoas, tá tudo bem, pode fazer. Pode fazer como se pudesse dar permissão, né? Não tô dando permissão não, gente. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tô dando assim um conselho. E quando eu falo pode fazer, tipo, você pode ir sem medo, que vai dar certo. Outra coisa que é muito importante na hora de você escolher a profissão da medicina é você pensar o seguinte: você vai sim fazer muitos sacrifícios, mas você tem sim capacidade para fazer esses sacrifícios. E aí muitos de vocês não acreditam nisso, sabe? Vocês pensam que vocês não têm capacidade. Eu pensava assim
E por muito tempo eu desisti da medicina porque eu tinha medo de ser uma médica ruim, eu tinha medo de não dar conta, eu tinha medo de eu despejar meus problemas nos pacientes. Eu, tava no primeiro ano do ensino médio e eu pensava essas coisas e eu tinha medo. Mas você entende que se você tem medo de ser um médico ruim, isso não te impede de ser um médico bom? Pelo contrário, isso vai te impulsionar a ser um médico melhor? Porque você tem essa preocupação com o paciente. Isso já é um ponto que leva muito pra área, sabe? E assim, uma coisa é se você se conhece, tem a convicção de que vai ser um médico ruim, de que não gosta, que a gente não faça. Mas se você tem esse medo e esse medo te impede de fazer medicina, ou se esse medo te faz pensar que medicina não é pra você, talvez o fato de você sentir esse medo é o que faz ser medicina ser pra você. Talvez a medicina seja pra você justamente porque você se preocupa com o bem-estar dos seus pacientes, que você ainda não tem porque você está no cursinho, ou porque você está no primeiro ano do ensino médio. Mas entenda, talvez a medicina seja pra você, que tem medo. Eu mesma, na época que eu sempre quis medicina desde pequena. Inclusive, quando eu era pequena, eu era muito engraçado, porque eu pensava, poxa, por que todo mundo não é obrigado a ser médico, a se formar para fazer medicina? Porque os médicos ajudam as pessoas. Pra mim, quando eu era pequena, o meu referencial de profissão, de ser humano que ajuda as pessoas, era um médico. Sempre foi assim pra mim. E eu sempre quis ser. E aí o tempo foi passando, e quando chegou assim nos meus 16 anos de idade, eu desisti. Porque eu tinha uma sobrinha pequena, tinha medo de não ver ela crescer, já era um ponto de medo. E eu também tinha medo de ser uma médica ruim, eu não me achava capaz, eu não me achava suficiente. Eu achava que eu não tinha maturidade pra isso, eu tinha medo de ver gente morrer, eu achava que eu ia ser uma médica incompetente. E aí eu coloquei na minha cabeça que medicina não era pra mim. Mas tá, que estou eu fazendo medicina, e medicina é justamente para pessoas como eu e como você que se cagam de medo de fazer mal para um paciente. A medicina, na verdade, ela precisa de mais pessoas assim. Eu acho que ultimamente, na sociedade, nós temos tido tantos problemas com médicos justamente porque as pessoas que têm medo estão se calando e desistindo de fazer. E as que não têm medo de machucar um paciente, as que não têm medo de fazer mal a alguém, estão indo fazer medicina. Então, se você tem esse medo, muito provavelmente medicina é pra você. O medo de machucar alguém é o que vai te impulsionar a fazer o bem às pessoas, para que você não machuque ninguém. E isso é uma coisa assim extraordinária, eu acho lindíssimo. Então, se eu pudesse resumir, sei lá, em 30 segundos esse vídeo, a medicina é para qualquer pessoa que tenha amor ao próximo. Ponto. Porque você, sei lá, mas eu não tenho habilidade com as mãos, eu não tenho habilidade de raciocínio. Gente, tudo você pode desenvolver. Mas não tem como você criar em você uma chama de amor ao próximo que você não tem, sabe? Tem como a pessoa desenvolver isso ao longo da vida, assim, ao longo de experiências? Tem. Mas vamos supor, você está no seu terceiro ano do ensino médio, você quer decidir o que faz. Você não quer trabalhar com a profissão que você tem que se doar muito para outras pessoas. Você quer construir algo mais seu, ou você quer uma profissão que te preserve mais como pessoa. Porque a medicina não preserva em nada o médico, assim, eu acho que suga bastante a gente. Você não tem essa vontade. Não entre em medicina achando que você vai desenvolver isso, que a faculdade vai te dar isso, não vai. O que te dá isso é a vida. É impossível de você ter isso? Não, não é impossível. Mas não escolha contando com o tempo. Não escolha contando com, porque eu vou conseguir desenvolver isso. Não conte com isso. Certo? É melhor que você espere essa vontade, esse desejo de ajudar o outro surgir no seu coração do que você vá fazer medicina porque seus pais colocaram você pra fazer e no fim você não goste. Outra coisa, só pra finalizar aqui, que eu não tava esquecendo de falar disso. Se você tem medo de sangue, se você tem nojo de vômito, sei lá, não é motivo pra você não fazer medicina, tá? Isso aí você também acostuma. Agora, eu acho que essas coisas, realmente, elas assustam, assim. A gente pensa que não é pra gente, mas é também. Isso aí não te impede de fazer, tá bom? Então foi isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
eu fiz de coração mesmo, com muito carinho, porque eu passei muito por esses dilemas e até eu decidir de fato fazer medicina foi complicado, foi difícil. E eu falo difícil justamente porque eu tinha muitos desses medos, muitas dessas camadas, e eu mesma achava que não era pra mim. Até eu perceber que sim, era pra mim, era o meu sonho de infância, que eu estava arranjando 1001 desculpas pra não fazer porque eu tinha medo. Inclusive no meu teste vocacional no terceirão, eu fiz, a professora ela pediu pra gente fazer um texto contando nossa história de vida e nossa relação assim com profissões, o que a gente acha que a gente queria fazer. E no texto eu dei toda uma justificativa sobre o porquê que eu não queria medicina e o porquê que eu não devia fazer medicina, que as pessoas me induziram a querer medicina, mas eu tava meio perdida naquela época, sabe? E eu tava lembrando disso e pensando, meu Deus, não tem nada a ver, eu tô completamente apaixonada pelo curso. Eu tô completamente satisfeita de que eu vou viver, sabe? Aquilo que eu tanto quis. Que eu vou poder ajudar as pessoas da maneira que eu sempre quis, que é cuidando da saúde delas. E seguir o meu sonho, que é ser obstetra, pra fazer partos e cuidar de recém-nascidos. E fazer neonatal. Não, mentira, neonatal depois. Outra hora eu converso com vocês sobre as minhas perspectivas profissionais. Mas só de falar sobre, eu tô com um sorrisão no rosto. Então eu acho que isso aqui diz tudo, sabe? Mesmo que você duvide de você mesmo, pare, reflita, seja sincero com você. Eu não era sincera comigo, porque eu tinha medo. Mas quando eu deixei esse medo de lado, o medo não sumiu. Eu continuo com os mesmos medos, só que eu deixei eles de lado pra seguir o propósito que eu acreditava que era o meu propósito de vida. E você também, tá? Tenta assim, refletir sobre a sua vida e pensar o que é que eu quero fazer, o que é que eu sinto assim que eu preciso fazer para esse mundo. E eu acho que assim você consegue descobrir até melhor se medicina é pra você ou não. Então é isso, amigas. Vou tentar encerrar de novo porque eu comecei a encerrar e cortei o encerramento, né? Mas um beijo, um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem embaixo o que vocês acharam. E um beijo. Até mais. Tchau, tchau.